de vulnerabilidade, espécies de vulnerabilidade, imagine se eu falasse de hipervulnerável. Quem seriam os hipervulneráveis? As gestantes, os portadores de necessidades especiais, a criança, o idoso, eles são frágeis nas relações de consumo. As pessoas vendem coisas para a criança que não presta, tá certo? Tentam fazer empréstimo para idoso, tentam vender título de capitalização os bancos para idoso, tudo é uma canseira, entendeu? Então, você tem essas pessoas como hipervulneráveis, os doentes, todas essas pessoas aí, elas estão no campo da hipervulnerabilidade. Por isso que quando você vai para uma relação de consumo dessa aí, o juiz tende, tá? E aí o que vai acontecer? O princípio da intervenção estatal. Se eu tenho uma situação dessa aí caracterizada com vulnerabilidade, com hipervulnerabilidade, eu tenho que ter a atuação do Estado para me ajudar, o PROCON, o Juizado Especial Cível, as varas do consumidor, tanto a administração pública como o PROCON para me ajudar, entendeu? Então você tem que ter uma intervenção do Estado para proteger aí, tá certo? Tanto diretamente, através do PROCON, do sistema de proteção à delegacia do consumidor, pela criação de associações representativas. Hoje você vai viajar, tem que pesquisar para saber se aquele hotel é bom, pesquisar se aquela empresa é boa. Você tem a ADECOM, a Associação de Defesa do Consumidor, o IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o Brasilcom, Instituto Brasileiro de Educação e do Consumidor. Então você tem aí várias entidades representativas e também pelo mercado de consumo, a presença do Estado no mercado de consumo. Então você tem aí a possibilidade do Estado estar fiscalizando, tá certo? Quem está fiscalizando? A ANEEL, a Anatel, a ANS, essas agências reguladoras fiscalizam o consumo, tá certo? E aí isso faz com que... E o Estado intervém para garantir o quê? A qualidade, a segurança e a desempenho dos produtos e serviços através de quem? Do CIMETRO, do CONMETRO, do INMETRO. Então a ideia é o quê? Garantir um mínimo de qualidade e segurança para os nossos consumidores, tá certo? Então ele vai intervir diretamente através do marco regulatório da internet, por exemplo, onde você tem um banco de dados positivo para você proteger os clientes que pagam, a política nacional de consumo. Você tem aí uma série de políticas para melhorar, tá certo? A relação de consumo no Brasil. O princípio da harmonia das relações de consumo, né? O que quer dizer isso? Dos interesses dos participantes, para tentar encontrar soluções onde você tem aí a tutela e o desenvolvimento econômico-tecnológico junto com os interesses do consumo. A ideia é que haja uma harmonização, uma melhoria e diminuição da vulnerabilidade através de 3 instrumentos importantes: o Serviço de Atendimento ao Consumidor, o SAC, todas as empresas já possuem, a Convenção Coletiva de Consumo, onde você tem aí o artigo 107 do consumidor, termo de ajustamento de conduta, e o recall, que é quando a empresa erra e ela de alguma forma tenta resolver isso antes de dar qualquer problema para o consumidor. Tá certo? O princípio da boa-fé objetiva, gente, os basilares do Código de Defesa do Consumidor. Tem pessoas que vão para a audiência com o juiz começa a mentir, pô, faz isso não. O princípio da boa-fé, pô. Por quê? Porque a ideia é que o consumidor continue sendo consumidor, continue sendo cliente, tá certo? Então a ideia é questões internas psicológicas no sujeito de direito, que o cara vai para a audiência já, que vai para a relação de consumo como um consumidor consciente. E o fornecedor está afim para ajudá-lo, vendendo um bom produto para ele, para que ele fique feliz, satisfeito e retorne à empresa. Essa é a ideia do princípio da boa-fé, tá certo? Onde você tem deveres principais, deveres anexos, deveres laterais, deveres secundários. Cooperação, proteção, dever de informar, tá certo? De ajudar, de resolver o problema. Então você tem um monte de adequação, suficiência, veracidade, não ficar vendendo coisa errada para o cliente, vendendo coisa estragada, tá certo? E dever de cooperar, tá certo? E fazer todos os deveres oriundos do Código de Defesa do Consumidor para saber o problema do contrato, né? O cumprimento do contrato. A gente é enrolado demais, a gente faz um contrato, o indivíduo não entrega, fica postergando a entrega do produto, aí você tem que ter paciência, tem que entrar na justiça, demora muito mais. Então realmente não é lealdade, é esclarecimento, é proteção, tá bom?
Daqui a pouco a gente volta falando sobre os outros deveres, os outros princípios que regulam aí o Código de Defesa do Consumidor.